Então, preste atenção nisso. Todo mundo está familiarizado com nomes como Pelé, Ronaldinho, Neymar ou Ronaldo. Você pegou a ideia. No entanto, há um nome que ressoa em todo o Brasil, mas que dificilmente é reconhecido em qualquer outro lugar do mundo: Denner. Em algum momento, seu nome foi associado a cada um desses jogadores. Até mesmo o próprio filho de Pelé afirmou que Denner possuía a velocidade e habilidade de Neymar, a malandragem e o espírito de Ronaldinho Gaúcho, e a eficiência de Ronaldo. Este é um jogador que impressionou a ponto de fazer Maradona interromper o jogo para aplaudi-lo. Existe uma razão pela qual ele era chamado de Deus do drible. Mas, como você pode ter deduzido, Denner faleceu aos 23 anos. Isso aconteceu poucos dias após sua mudança para a Europa ter sido concluída, e precisamente 2 meses antes do início da Copa do Mundo de 1994. Ronaldo encabeçava a lista de convocados, embora não tenha jogado um único minuto no torneio. Mesmo assim, isso foi o suficiente para alterar sua carreira de maneira permanente. A maioria acredita que, se Denner estivesse presente, seu destino teria sido semelhante ao de Ronaldo ou de qualquer outro jogador mencionado. No decorrer da minha pesquisa, houve um momento que verdadeiramente tocou meu coração. Ouvi alguém afirmar que, até hoje, as pessoas continuam nomeando seus filhos em homenagem a Denner. Então, busquei o nome dele em um banco de dados de futebol e lá estava. Até o dia em que ele estreou pela seleção, não havia outros jogadores com esse nome. No entanto, após essa data, foram registrados dezenas, sendo a grande maioria nascida nos anos seguintes à sua morte. Isso ilustra o significado que Denner teve para o povo do Brasil. Quem o viu jogar jamais esqueceu a impressão que ele deixou. Assistir a seus jogos era como contemplar uma estrela cadente. O primeiro vislumbre de seu talento surgiu em 1986. Após perder o pai, o jovem Denner, com apenas 15 anos, deixou o futebol para ajudar financeiramente a mãe. Contudo, naquele ano, um importante torneio de futsal juvenil ocorreu em sua cidade natal, transmitido ao vivo pela TV, com 7.000 pessoas nas arquibancadas para a final. A seriedade do torneio atraiu olheiros das escolas participantes, que percorreram as ruas em busca de crianças dispostas a jogar por alguns dólares. Denner foi descoberto e recebeu uma bolsa de estudos, marcando o início de sua trajetória no mundo do futebol. No entanto, Denner jamais compareceu a uma única aula, eles simplesmente estavam pagando para que ele jogasse futsal. O inesperado foi que Denner estava plenamente ciente de sua habilidade excepcional. Ele começou a extorquí-los, recusando-se a participar dos jogos se não lhe pagassem quantias cada vez maiores. Quando chegou à final, estava lucrando mais com o futsal do que poderia em um emprego convencional. Entretanto, essa prosperidade financeira logo se tornaria secundária, pois Denner conquistou todos os troféus e prêmios do torneio, chamando a atenção de clubes renomados como São Paulo e Portuguesa, seu clube de infância. Eventualmente, assinou contrato com este último. No entanto, assim que chegou, ficou evidente que havia um problema sério. Denner era verdadeiramente um garoto de rua. Na maioria dos dias, nem mesmo aparecia em casa, sua família acompanhava a cada partida, a única maneira de garantir que ele estivesse bem. Embora muitos descrevessem Denner como um sujeito engraçado e descontraído, suas amizades de infância estavam envolvidas em atividades bastante graves, o que acabou atrapalhando seu comportamento. Relatos frequentes incluíam Denner roubando chuteiras ou se tornando extremamente agressivo durante partidas de futebol. Em determinado momento, as coisas escalaram para algo mais sério, com a polícia intervindo durante um treinamento e detendo Denner, acusando-o de assalto à mão armada junto com 5 supostos amigos. Ele foi liberado após 2 dias, apenas porque o clube convenceu a justiça de que zelaria por ele. No entanto, como acontece com muitos outros jogadores,
Denner viu isso como impunidade em vez de uma segunda chance na vida, e as coisas rapidamente tomaram um rumo sério novamente. Mesmo assim, pouco depois, ele estreava pelo clube. Impressionou tanto Alfinete, 2 vezes campeão da chuteira de prata, que pediu sua camisa ao final da partida. Denner respondeu com um toque de humor: "É minha estreia, e você já está pedindo minha camisa. Essas coisas custam uma grana." De qualquer forma, 2 anos depois, apesar de todos os seus talentos, a Portuguesa estava em uma situação financeira precária e não tinha planos de promovê-lo completamente à equipe principal, apesar de ele já ter jogado com eles por 2 temporadas. Contudo, Denner, determinado a não deixar seu clube de infância, engendrou uma transferência falsa para a Bélgica. Ele levou seu blefe até o aeroporto, como se estivesse prestes a partir, fazendo o presidente desistir e entregar-lhe o contrato. Assim, mesmo que moralmente questionável, foi uma estratégia meio genial que se revelou benéfica para a Portuguesa. Logo após a assinatura desse contrato, durante uma partida do Campeonato Paulista, Denner realizou uma jogada espetacular. Ele avançou profundamente, driblou metade do time adversário e marcou o que ainda hoje é considerado o maior gol na história do clube. Entretanto, imediatamente após o feito, um de seus colegas de equipe o encarou e questionou: "O que você acabou de fazer?" Denner simplesmente respondeu com confiança: "Pare de agir como um burro, eu faço gols assim a cada treino." Após demonstrar que estava certo, com várias atuações icônicas, a seleção nacional começou a chamar por Denner. Em sua estreia, ele estava tão ansioso para entrar em campo que correu para o gramado antes mesmo de o outro jogador sair, sendo obrigado pelo árbitro a repetir todo o processo. No entanto, nem mesmo essas travessuras foram capazes de excluí-lo do jogo. Mesmo ficando apenas 6 minutos em campo, Denner entrou, avançou profundamente e iniciou o contra-ataque que permitiu ao Brasil empatar a partida. Foi um começo promissor, mas logo em seguida, Denner perdeu uma das partidas mais importantes da temporada ao se machucar enquanto tentava fazer manobras em sua moto. A mídia começou a persegui-lo, e a situação piorou quando a equipe sub-23 do Brasil não se classificou para os Jogos Olímpicos, com Denner sendo responsabilizado pelo fracasso. Denner era considerado o líder de um time que contava com nomes como Cafu e Roberto Carlos, e embora seu tratamento fosse injusto, isso também testemunhava sua grandeza. No entanto, para ser justo com a mídia, em certa medida, eles tinham razão. Como sua própria tia mencionou uma vez, ele achava que dormir apenas 3 horas era mais do que suficiente, mesmo se tivesse um jogo no dia seguinte. Mas a questão é que, para Denner, realmente parecia que era o suficiente. Houve uma vez em que ninguém conseguiu encontrá-lo na véspera de um jogo contra o Santos. Todos estavam preocupados. O treinador já estava montando um novo plano de jogo para compensar sua ausência e algumas horas antes da partida ele apareceu como se nada tivesse acontecido. Ele entrou no jogo e foi como se ele nem estivesse lá. Ao intervalo estavam a perder 2 nulos e, como disse um dos seus companheiros de equipa, eu tinha certeza de que era isso. A gente ia ser jogado no lixo 8-0 pelo Santos. No entanto, no vestiário, o treinador enlouqueceu Denner, culpando por tudo e acabando dizendo que ele seria subtraído. Mas naquele momento Denner olhou nos olhos dele e disse: "Eu não vou sair, eu vou entrar naquele campo e sou eu que digo quando essa partida acabar." No instante em que ele concluiu aquela frase, um silêncio tomou conta do vestiário. Todos sentiram que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Cerca de meia hora depois, Denner conduziu a Portuguesa a marcar o 3º gol, mas, infelizmente, não foi suficiente. Em seguida, pegou a bola, driblou o primeiro zagueiro passando a bola entre as pernas dele, ultrapassou o segundo em um sprint e finalizou após superar o goleiro. Foi uma verdadeira obra-prima. Quando o apito final ecoou, Denner virou-se para seus companheiros de equipe e proclamou: "Eu falei o que falei. Eu sou o Denner. Todo mundo aqui tem que entender isso,
eu sou o Denner. Em outras palavras, ele queria que eles soubessem que ele era ele. Independentemente disso, nem mesmo esse tipo de atuação foi suficiente para desviar a atenção de sua persona de bad boy. No ano seguinte, ele chegou a treinar em um carro coberto de buracos de bala, depois foi pego escondendo uma lâmina em sua meia, pois supostamente planejava esfaquear um de seus companheiros de equipe. Como um jornal o chamava, ele era um brilhante. Ele havia se tornado um dos jogadores mais infames do país e infelizmente isso lhe custou seu lugar na seleção nacional, mesmo tendo nomes como Pepe, 2 vezes campeão mundial, alegando que ele merece mais chances, em termos de talento bruto. Nenhum jogador nunca chegou tão perto de Pelé. Neste momento, tornava-se mais evidente do que nunca que Denner precisava reorganizar sua vida. O primeiro passo para isso foi se distanciar de sua cidade natal e se afastar de seus antigos amigos. Ele então entrou em contato com o Grêmio, clube pelo qual nutria o sonho de assinar há anos, embora, na realidade, eles não tivessem recursos para comprá-lo. Em vez disso, acertaram um acordo para um empréstimo de 3 meses. Tudo transcorreu surpreendentemente bem, culminando na conquista do Campeonato Gaúcho. No entanto, as circunstâncias do destino de Denner se tornaram ainda mais imprevisíveis. Ao retornar para a Portuguesa, descobriu que o clube também enfrentava sérios problemas financeiros. Seu contrato estava prestes a expirar, e eles simplesmente não tinham meios para renová-lo. Como afirmou o presidente, chegou a um ponto em que ele praticamente ganhava mais do que todos os seus companheiros juntos. Estávamos ficando tão desesperados que, em determinado momento, de maneira meio brincalhona, meio séria, sugeri batizar o estádio com o nome dele. Ele seria o proprietário de tudo. Percebemos que manter sua permanência aqui por muito mais tempo era praticamente impossível. Foi nesse momento que Denner fez uma sugestão aparentemente trivial, mas que alterou o curso de sua vida. Ele propôs renovar seu contrato com a condição de que o clube lhe oferecesse um Mitsubishi Eclipse como bônus de assinatura. Pode parecer um pedido insignificante agora, mas na época, importar carros para o Brasil era extremamente desafiador devido a leis rigorosas, tornando a obtenção de um veículo desse tipo como encontrar uma agulha em um palheiro. Quando Denner conseguiu o carro, ele se destacava como um dos poucos no país. Onde quer que ele levasse seu nave espacial, como gostava de chamá-lo, as pessoas reconheciam o distintivo trabalho de pintura todo branco com a inscrição Denner 10 na placa, identificando imediatamente o proprietário. Mal sabiam que, inadvertidamente, ele acabará de traçar seu próprio destino. Enquanto esses eventos ocorriam em São Paulo, algo crucial estava se desenrolando no Rio de Janeiro que selaria o destino de Denner. Em 1989, Eurico Miranda assumiu a posição de diretor de futebol da seleção brasileira, levando-a a conquistar a Copa América após uma seca de 40 anos. Contudo, um ano depois, ele já havia deixado o cargo, enfrentando um dilema simples. Também era vice-presidente do Vasco da Gama e recusou-se a renunciar. Paralelamente, Jair Pereira, treinador que havia conduzido o Brasil a 2 títulos na Copa do Mundo Sub-20, foi demitido do Atlético após um desentendimento com o presidente. Foi precisamente nesse momento que Eurico Miranda se aproximou de Jair, tentando contratá-lo, perguntando: "Jair, você quer ser campeão comigo?" E Jair respondeu: "Sim, vou fazer de você um campeão. Só tenho uma demanda." Denner. Nesse momento, Eurico arregalou os olhos, ele ficou boquiaberto. Contratar Denner seria sua primeira sugestão, e como você pode imaginar, para Denner, que estava desesperado para corrigir seus erros e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 1994, juntar-se a eles no Vasco foi a jogada perfeita. Ele estava recebendo a exposição proporcionada por se juntar a um dos maiores times do Brasil, enquanto conseguia fugir de sua cidade natal e limpar sua imagem, ao mesmo tempo em que atendia aos desejos de 2 homens que tinham grande poder sobre a seleção nacional.
Por uma vez, ele estava fazendo a jogada certa. Ou pelo menos era o que todo mundo pensava. No primeiro dia de treino, Denner ficou tão animado que, quando Jair pediu aos jogadores que começassem a sessão correndo pelo gramado, ele se atrapalhou com tanta velocidade que, assim que chegou à bandeira de escanteio, escorregou, caiu. Bateu a cabeça no chão e desmaiou para a grande diversão de todos os seus novos companheiros. Independentemente disso, essa empolgação excessiva se traduziu bem dentro de campo. Como bem, você pergunta? Digamos que sua estreia contra o Newell's Old Boys é sem dúvida a partida mais icônica de toda a sua carreira. Naquele dia, o foco deveria estar em Maradona. Foi seu primeiro jogo de volta depois de ficar fora lesionado por alguns meses. No entanto, Denner tinha outro plano. Aos 6 minutos, Denner pegou a bola e passou por 1,2,3,4,5 jogadores, só por pouco não perdeu o gol. Que logo no início da partida Maradona já balançava a cabeça incrédulo. E Denner praticamente não parou até ser subtraído. Ele era tão incrível que, no dia seguinte, até os jornais argentinos tinham Denner na capa. Mas nada foi mais chocante do que quando Maradona surpreendeu todo o elenco do Vasco, ao entrar no vestiário pedindo o garoto. Maradona expressou o desejo de cumprimentá-lo. Não acredito que haja uma validação maior do que essa. No instante em que Diego se retirou, Denner continuou provocando seu amigo. Maradona já pediu para te conhecer? Eu não pensava assim. Mesmo 3 anos depois, quando seu companheiro de equipe, Ricardo Rocha, acabou se juntando ao Newell's, as pessoas ainda falavam sobre aquele garoto que mostrou a Maradona como é feito. Era especialmente irônico que um jogo sem golos acabasse por ser o seu mais icônico. Quer dizer, Denner era literalmente famoso por dizer que, às vezes, o drible é mais bonito do que o gol. Independentemente disso, nos meses seguintes no Vasco, Denner estava em sua melhor forma de todos os tempos, tanto que, no final, a torcida começou a gritar: "É Cafuné, é Cafuné". Denner é uma mistura de Garrincha e Pelé. Contudo, naquela época, o que escapava a todos era que Denner estava atravessando um dos períodos mais difíceis de sua vida. Mesmo sendo pai de 3 filhos e responsável pelo sustento de sua mãe, quase como se fosse sua esposa, ele nunca formalizou a união e era completamente transparente sobre seus relacionamentos com outras mulheres. A tragédia atingiu-o apenas um mês após ingressar no Vasco, quando sua então namorada faleceu em um trágico atropelamento durante o carnaval. Independentemente do estado mental em que se encontrava, apenas 2 meses depois, suas performances impressionantes renderam-lhe a oportunidade de se transferir para a Europa. Ao final da temporada, Denner estava prestes a se juntar ao Stuttgart por uma quantia de 3 milhões de dólares. No entanto, infelizmente, esse movimento nunca se concretizaria. Apenas 3 dias após a assinatura do contrato e 16 dias após seu 23º aniversário, Denner, que retornará a São Paulo para as negociações, tomou a decisão abrupta, por volta da meia-noite, de retornar imediatamente ao Rio. Apesar de ter uma passagem de avião para a manhã seguinte, ele recusou-se a deixar seu famoso Mitsubishi Eclipse em São Paulo. Exausto enfrentando uma viagem de 5 horas, mesmo com a insistência de sua família para que passasse a noite, nada importava. 3 meses antes, Denner havia conhecido Otto Miranda, um traficante de armas condenado, suposto traficante de drogas e amigo pessoal de Romário e Edmundo. Mais uma vez, Denner negligenciou as preocupações sobre suas amizades e convidou Otto a acompanhá-lo até São Paulo. Naquele dia, independentemente das apelações de sua família, Otto insistiu repetidamente que poderiam revezar-se ao volante durante a viagem. Antes de partir, Denner pegou o telefone e ligou para um de seus melhores amigos, Edinho, goleiro do Santos e filho renomado de Pelé. Os dois haviam se conhecido cerca de 7 anos antes em uma partida juvenil, onde Denner marcou em cima de Edinho.
Eles se tornaram amigos após saírem para comer pizza rapidamente. Entretanto, naquele dia, quando Denner ligou, algo parecia estranho. Ele repetia a Edinho o quanto o amava. Edinho insiste até hoje que Denner deveria ter pressentido o que estava prestes a acontecer. Independentemente disso, às 5 horas, um destino trágico se desenrolou. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!